Olá, eu sou Rodrigo de Godoy e esse é o Sapiência Talks, nosso podcast que trará temas de carreira, habilidades do futuro do trabalho, inovação, reskilling e upskilling para você. Olá a todos, estamos aqui para mais um bate-papo. Hoje vamos falar sobre Customer Success, um nome chique, né? Mas a gente vai entender do que se trata, sobre experiência do cliente, sobre como hoje é importante você se sentir abraçado e atendido efetivamente no relacionamento como consumidor, como cliente, né? Então, aguardem que tem muito o que falar aqui com o meu convidado, que é o Fabiano Azevedo, empresário, palestrante e muitas outras coisas que a gente vai descobrir aqui durante o bate-papo. Bem-vindo, Fabiano. Muito obrigado pelo convite, Rodrigo. Estou muito feliz de estar aqui para conversar sobre isso que é tão importante para as empresas, né? Para o entendimento desde quem está ali na frente e também da alta gestão. Então, é muito rico, é algo que o mercado está precisando muito entender mais e eu estou muito feliz de poder compartilhar aqui com vocês. E esse é um tema que ele é importante quando a gente pensa pelo viés da empresa, mas, de algum modo, todos nós somos clientes. Então, é o tipo de situação que a gente vive na pele, mesmo que a gente atenda outros clientes, a gente sempre vai ser cliente também de alguém. Exatamente. E a gente sabe como é importante isso, criar esse relacionamento de confiança, mas vamos começar pelo começo. Certo. Né? Falei uma palavra bonita, Customer Success, Customer Experience, CS, CX, sim. Tem um monte de sigla hoje. Vamos começar por aí. Sim. Me fala, na sua leitura, né? Qual é a importância de hoje as empresas terem esse olhar mais afiado para esses temas dentro do seu negócio? Na verdade, assim, hoje esse é o grande diferencial das empresas, né? A gente tem um mercado muito competitivo, a gente tem, hoje a escolha está muito na mão do cliente, né? Por conta, inclusive, da conta do mercado. O mercado ele tem tanta oferta no mercado que, na verdade, o cliente ele está ali muito solto. Ele pode fazer uma escolha na internet, ele pode fazer uma escolha no presencial. Então, o que gera essa confiança, o que faz com que o cliente escolha determinada empresa é exatamente a experiência que ele tem e a forma com que a empresa faz ele sentir que ela tem empatia, que ela está ali para fazer com que ele tenha sucesso na jornada dele. Seja na jornada de uma compra de um produto, que é um serviço também, né? A experiência ali do que você está recebendo, como também daquelas empresas que têm serviços recorrentes, né? Aquelas empresas que trabalham com contratos recorrentes, onde o cliente ele precisa daquele serviço, mas ele também tem a escolha porque o mercado oferece outras opções. E só para a gente ilustrar um pouquinho, independente do que eu estou falando de produto ou de serviço, o que seria uma jornada de sucesso? Na sua experiência. Muito bacana essa pergunta, inclusive, porque as empresas hoje, elas ficam muito ligadas a métricas, a indicadores, e isso é importante para avaliar se de fato o cliente está satisfeito, o cliente alcançou o sucesso dele. Mas quem dita, na verdade, se ele alcançou o sucesso é o próprio cliente. Né? É o cliente que diz se a empresa atendeu às expectativas dele, se ele conseguiu alcançar o objetivo dele. Então hoje, você ter na sua empresa um trabalho de sucesso do cliente, onde você entende o seu cliente, entende onde ele quer chegar e você dá todo esse suporte para ele que ele tenha uma experiência bacana, mas para que também ele alcance o sucesso que ele tanto deseja, é o que faz esse cliente se tornar um cliente fiel. E escolher você sempre, seja na renovação de um contrato recorrente, ou seja, ou de repente voltar ali, né, para comprar um produto de novo, fazer a escolha. Então, o sucesso do cliente está ligado a exatamente o que o cliente deseja. Por isso que é tão importante as empresas e principalmente, né, quem está ali lidando com o cliente, né, na frente, o vendedor, o atendimento, entender o que de fato faz sentido para o cliente. Porque muitas vezes as empresas elas estão ali com um produto ou serviço, mas elas não entendem o cliente, elas não sabem o que de fato vai deixá-los satisfeitos, o que é que eles estão precisando. E aí acabam oferecendo soluções ou produtos que não fazem sentido nenhum para ele. E aí ele se sente, você não me conhece, eu preciso estar numa empresa, procurar uma empresa que conheça o que eu preciso. É bem interessante isso. Eu acredito inclusive que o sucesso de uma empresa está totalmente ligado ao sucesso de um cliente.
nessa lealdade. Sem dúvida. Né? A empresa precisa ter empatia, né? O vendedor, o atendente, o gerente, a direção precisa ter empatia para que o cliente se sinta abraçado e ele também tenha aquela fidelização, aquela lealdade de indicar aquela empresa para outras pessoas. E também querer voltar ali, né? Querer consumir mais do serviço ou do produto. E hoje eu acho que a gente vive também uma realidade, como você disse, né? O foco tem que estar no cliente. Mas a voz do cliente hoje se faz ouvida, né? E é um ouvida, né? Não só necessariamente com quem eu estou falando, não é só com o meu interlocutor. Todo um mercado hoje ouve um cliente satisfeito ou insatisfeito sobre um produto, sobre uma experiência de compra, sobre um relacionamento que deu muito certo ou não. Tanto é que a questão do poder da criação das comunidades, né? A gente tem marcas aí que tem fãs, não tem clientes, né? E ao mesmo tempo a gente vê o peso, né? Quando a gente acompanha aí notícias na mídia, a gente vê sempre tem, né? Aqueles casos de empresas que estão com muitos detratores, e isso inclusive ganha espaço para disposição negativa. Totalmente. Né? Como que você enxerga essa nova realidade onde o cliente ocupa um espaço que não só é importante, mas que também reverbera em todo o ecossistema? Reverbera muito, principalmente porque hoje a gente tem redes sociais, né? E as redes sociais, elas também deram muita voz aos consumidores. Então, a empresa ela precisa realmente acompanhar, de fato, como o cliente está se sentindo ali. Por exemplo, na minha empresa, a gente tem pesquisas, né, de atendimento. Tanto o CSAT, que é aquela pesquisa onde o cliente dá uma nota pelo atendimento, como aquela outra pesquisa que é o NPS, que indica exatamente qual a nota que o cliente dá e o quanto ele entregaria de energia para indicar aquela empresa para outros clientes. Então, essas pesquisas elas trazem uma visibilidade sobre quais são os clientes detratores, quais são os clientes neutros e quais são os clientes que são fiéis. Né? É até importante a gente deixar claro, esclarecer como é que funcionaria. Né? O cliente que dá nota de 0 a 6, ele é um cliente detrator. Né? Ele faz questão de falar mal da marca. Ou seja, nota 6, que às vezes a gente tem, nota 5 passa. passa. Não passa quando a gente está falando de NPS, né? De jeito nenhum. E aí, exatamente, e aí o cliente, ele está ali querendo realmente colocar para o mundo que ele está insatisfeito com aquela marca, que ele foi mal atendido. É um cliente que não vai se relacionar possivelmente novamente com a marca, né? Não vai, exatamente. E aí tem o cliente neutro, que é aquele que deu nota 7 ou 8. Esse cliente, ele não vai falar bem nem mal, simplesmente... Mas você ainda não perdeu ele. Não perdeu. Ele você tem possibilidade de resgatar e de encantar. Totalmente, totalmente. E tem aquele cliente 9 e 10. Esse é o cliente que advoga para a sua empresa. Né? É o cliente que sai falando bem da sua empresa, ele, na verdade, converte novos clientes para você. Ele renova contratos, ele volta para comprar, ele indica o vendedor daquela loja, porque olha, vai lá porque a loja é incrível e esse vendedor também é incrível, ou o atendente também é incrível, o gerente também é incrível, então ele está ali defendendo a marca, ele toma aquela marca como uma empresa dele. Né? E tudo isso é pela experiência, porque as pessoas hoje, e é uma coisa muito importante que as empresas entendam, que o relacionamento ele não acaba na compra, na verdade ele inicia ali na compra. Então, você finalizou uma compra, fechou um contrato com um cliente novo, é ali que você inicia um relacionamento com ele, para que ele volte a comprar ou para que ele renove o contrato. Numa empresa, por exemplo, que você tem contratos recorrentes, né, ou seja, as pessoas estão ali todos os meses pagando por meio de contrato e usufruindo de um serviço, essas empresas, elas precisam estabelecer uma meta de relacionamento durante o período. Por quê? Porque é esse relacionamento que vai desenvolver uma lealdade mais emocional. Né? O seu cliente, ele tem a consciência de que ele precisa daquele serviço ou daquele produto, mas além disso, ele também tem um afeto muito grande pela empresa. Porque ele foi bem atendido, porque ele foi lembrado. Então, todo esse processo faz com que o cliente se sinta abraçado e queira ser, e se torne, na verdade, um cliente fiel. Eu acho que o principal ponto que você traz, né, é que uma jornada de sucesso, principalmente, constrói uma relação de longo prazo, né, com o cliente. Com certeza. E uma relação de longo prazo se mantém se não for boa para os dois lados, obviamente.
se você pudesse destacar 2 ou 3 ações que você entende como sendo muito relevantes neste processo de fidelização da satisfação de um cliente, quais seriam elas? Por exemplo, tem um exemplo de uma loja, de uma baby store, né, de uma empresa que vende produtos para grávidas, né, para famílias que vão ter o seu filhinho ali, que vai nascer. Tem uma história de uma cliente que ela fez a compra toda, né, do berço, na verdade, de todo o enxoval, de tudo que a criança ia utilizar. E aí o que foi que aconteceu? A criança veio antes. Só que aquelas compras elas tinham sido feitas a pedido. Não tinha acontecido. Não tinha acontecido porque ainda estavam chegando. Na verdade, tudo tinha chegado exceto um produto. E era um produto muito essencial para que essa criança chegasse em casa. Então, o que foi que a empresa fez? A empresa escolheu na verdade era um enxoval, ela escolheu um enxoval específico que parecia. Ela mandou lavar todo o enxoval. Ela pegou a vendedora, levou na casa da cliente enquanto ela ainda estava no hospital e arrumou todo o quarto e levou, junto com isso, um vaso de flores e um cartãozinho parabenizando ali e dizendo que em breve o outro produto chegaria e que eles fariam a reposição, mas que naquele momento eles estavam deixando a energia ali para ela receber. Veja que sensacional, a cliente sabia que a empresa não tinha culpa, né, porque a bebê tinha chegado antes, mas a empresa deu todo o suporte para que aquele momento continuasse sendo uma experiência inesquecível, né? Esse exemplo que você trouxe eu acho fenomenal, porque quando você surpreende positivamente um cliente, ainda que no futuro, estou falando como cliente, não estou falando como teórico do tema, mas as marcas, as empresas que eu me relaciono, e que se em algum momento ela me surpreende num primeiro momento positivamente, ainda que num futuro surja algum tipo de situação, algum problema, porque acontece, a gente sabe. Às vezes imprevistos acontecem, situações acontecem, uma coisa extravia, natural. Mas eu já estou muito mais predisposto a manter uma relação de confiança com essa empresa. Muito mais. Né? Você começar dando certo, inclusive evita questões futuras, mesmo quando alguma coisa, porventura, não seguiu o script. O script, né? Porque hoje os consumidores eles têm 2 tipos de escolha, né? Eles têm a escolha intelectual, que é a racional, então eu preciso disso, eu vou comprar isso, né? Mas tem produtos, tem serviços que eles não são serviços ou produtos de manutenção. Eles não fazem parte, eles são opcionais. O que seriam serviços de manutenção? Um serviço de manutenção, por exemplo, você abre uma empresa, você precisa de uma contabilidade. Então, se você não tiver uma contabilidade, o fisco vai bloquear a sua empresa. Então, você precisa contratar uma contabilidade, né? Esse é um serviço de manutenção. É mais fácil essa empresa reter, né? Apesar de existir uma competitividade muito grande, você ter que entregar muita energia para que esse cliente se sinta abraçado pela empresa, entenda todo o suporte, envelopar isso para o cliente faz com que ele tenha percepção sobre o valor do que você está entregando, né? E aí tem veja, é um desafio muito grande. Imagina uma empresa de contabilidade que lida com burocracia, ter que envelopar uma experiência bacana e aquelas pessoas que estão ali na frente gerando imposto, né? Porque é o que eu falo, imagina, uma empresa de contabilidade, por exemplo, chega ali um cliente novo. Quem fechou? Foi a diretoria? Foi o setor comercial? Tá, esse é o primeiro processo, mas depois ele fica na mão de toda a operação. Então, se a operação não tem consciência de que ela precisa entregar um suporte bacana, uma experiência legal, esse cliente pode sair. Né? Então é muito importante, inclusive, que as pessoas que estão assistindo a gente entendam que o time ele é responsável por essa retenção do cliente. Ele é responsável pelo retorno do cliente ali para a loja ou para a própria empresa de serviço. Porque eles que ficam ali na frente, o cliente tem contato direto com eles, né? Então esse é um serviço de manutenção, ele é essencial. Já tem aquele serviço, por exemplo, que é opcional. Tá, eu vou no salão de beleza. Né? Então, eu posso, de repente, escolher um outro salão de beleza que fica mais próximo da minha casa ou que, de repente, a minha amiga vai... Você pode experimentar mais. Você pode experimentar mais. Porém, se esse salão de beleza te entrega um suporte, um atendimento, uma experiência super diferente, ele começa a gerar uma lealdade emocional. Ou seja, você tem um apego emocional, você quer voltar ali, né, para conversar, para se sentir abraçado, para se sentir seguro que eles vão fazer o melhor para que você saia mais bonito, mais bonita. Então, isso é opcional. Por isso que a lealdade, essa lealdade emocional é tão importante.
Quero compartilhar com você uma história pessoal minha que vai muito na linha disso que você Quero disse. saber. Eu vou em barbeiro, Sim. com frequência, Sim. inclusive estou precisando, virei esse final de semana. E tem uma oferta muito grande hoje de barbeiros, né? A gente sabe disso em qualquer cidade. Eu fiquei fiel a um, porque ele serve o melhor Negroni que eu já tomei na minha vida. No barbeiro. Claro, ele acertou na minha barba, acertou. Sim. Mas olha como um detalhe, porque eu já tinha ido em outros barbeiros que também me entregavam uma barba bem feita, um cabelo bem feito, etc e tal. Mas esse detalhe me pegou. Então, e às vezes são detalhes que nem são tão óbvios quando você está oferecendo, né? Na verdade, eu acho que dificilmente ele deve ter pensado, vou oferecer o melhor Negroni da cidade, da cidade de São Paulo, para os clientes, porque eles vão voltar. Não, porque tem cliente que nem gosta de Negroni, mas comigo serviu como um fidelizador. Com certeza. É isso, né? E você gera Não existe receita, mas Não existe. acontece, né? Não existe. Tem uma frase que eu acho muito bacana e tem muito a ver com o que você falou, que diz o seguinte, que inclusive eu tenho uma empresa de contabilidade, né? E por esses dias aí a gente teve uma ação lá e eu falei para o time assim, vocês acham que os nossos clientes lembram quantas vezes vocês geraram FGTS, INSS, DARF? Todo mundo falou, não. Pois é. Mas se a gente chamar o cliente, você acha que ele vai lembrar do dia que você ajudou ele em alguma situação? Aí eles falaram, sim, com certeza. Falei, pois é, então, porque você fez eles sentirem algo. E é isso que fideliza. Veja bem, o sucesso do cliente não é só você ter uma escutativa, é você ter a escutativa e você resolver o que ele falou durante essa escutativa. Porque só ouvir também não adianta. Porque ouvir só não adianta. E as empresas acham que ter uma ouvidoria, um saque, é o suficiente para que o cliente se sinta confortável porque ele foi ouvido. Não, ele foi ouvido, mas ele quer que você resolva. Se o problema não for Exatamente. Resolvido, Exatamente. ser só ouvido não faz com que o problema seja resolvido. Não, exatamente. E tem até uma história muito bacana. Eu fiz uma palestra em Orlando, sobre experiência do cliente, exatamente isso. E durante essa imersão lá, eu também fiz uma imersão na Disney para ouvir algumas histórias sobre experiências sobre o sucesso do cliente. E tem uma história que eu acho emocionante, que foi a seguinte, uma família foi passar as férias lá nos parques e a filhinha, uma criança, né, dessa família, um dos filhos, tinha uma bonequinha, um ursinho, e esse ursinho, ela só dormia com ele. Mas ela perdeu o ursinho durante as brincadeiras no parque. E eles têm um suporte lá no parque exatamente para lidar com essas questões que são questões eventuais. A gente não sabe quando vai acontecer, o que pode acontecer, mas para resolver. E aí esse suporte tentou encontrar esse urso e ele não conseguia encontrar em hipótese alguma. Não encontraram. O que é que acontece? O pai deixou ainda o endereço do Brasil, né, lá para que se encontrassem, devolvessem, porque a filhinha dele era muito apegada, esse ursinho tinha toda uma história aí na família. Enfim, não encontraram e eles voltaram para casa. Semanas depois, eles receberam o ursinho em casa, numa caixa. Só que não era só o ursinho que estava lá. O que foi que a Disney fez? Ela pegou esse ursinho e ela colocou esse ursinho para brincar em diversos brinquedos e ela fez várias fotos desse ursinho, em montanha-russa, em várias situações. E aí ela mandou para a casa da criança o ursinho contando a história, dizendo o seguinte, eu não te esqueci. Na verdade, eu gostei tanto das nossas férias que eu estava aproveitando ainda, mas eu voltei para você, olha só, cheguei. Imagina essa criança, imagina a família, né? Como um pai e uma mãe ficaram gratos com isso, ou seja, não, vamos despachar isso daqui, tem muita empresa que acharia que já estava fazendo muito, né? Vamos despachar, a gente achou, olha só o trabalho de procurar isso e ainda mandar, né, para a casa do cliente. Não, eles contaram a história, eles colocaram o ursinho ali para brincar, né, para fazer com que a criança de repente não ficasse com nenhum trauma, aquilo se tornou ainda mais encantador para ela, porque veja, o meu ursinho estava lá brincando e aproveitando assim como eu. Os parques Disney, eles são conhecidíssimos no mundo inteiro, né, por esses detalhes mínimos na criação de experiências para os guests, né, que eles chamam para os convidados, tanto que quem está no parque é chamado de convidado, né? Isso eu acho que já começa por aí, né? Você já coloca num outro patamar de relacionamento. Outro patamar de relacionamento. Você também vai numa expectativa muito grande, né? Então, e é até isso que as empresas têm que ter muito cuidado com essa questão do sucesso do cliente, da experiência do cliente. Porque no momento em que você se coloca
como uma empresa que tem preocupação, que está ali para fazer o cliente ter o sucesso, né, atingir o objetivo dele, a expectativa dele, você também fica com a régua lá em cima. Então o cliente, ele acredita que você sempre vai resolver muita coisa para ele, que você sempre vai trazer uma experiência muito boa para ele. E claro, isso é um trabalho muito grande, mas eu digo sempre que o mais importante é que o time, a pessoa que está lá na frente, o time que está lá na frente, ele entenda, tenha percepção sobre a importância de gerar isso para o cliente, né? Porque às vezes as empresas têm todo um projeto, mas se quem está ali na frente atendendo não conseguir passar, envelopar tudo isso, essa experiência para quem está ali como cliente ou para o convidado que está chegando, ele sai frustrado. Por isso que, inclusive, é importante que a direção, né, toda a alta gestão, ela tenha métricas, indicadores, claro, para entender quem ali, como vendedor, ou atendente ou operacional, está conseguindo suprir as expectativas do cliente. E aí, na minha opinião, Sim. de não especialista, quero checar com você se a minha leitura está Sim. correta. Eu acho que para você atender bem, você tem que se sentir muito bem atendido dentro do seu próprio, né, local de trabalho. E eu acho que isso, de alguma forma, tem 2 itens, talvez não sejam os únicos, mas eu entendo que são muito importantes. Primeiro, eu acho que é o treinamento. Totalmente. Né? Você tem que treinar muito bem essas pessoas, porque um bom atendimento pode não ser algo natural, no sentido de eu sei sem ter tido nenhum tipo de orientação ou treinamento sobre o tema. Eu acho que esse é um ponto 1 na minha leitura. E o outro seria a saúde mental, né? Eu acho que tem que também, porque é atender, né, lidar com o público de uma forma geral é estressante, porque você tem que resolver problemas, você tem que estar preparado para lidar muitas vezes com situações desconhecidas até então, ou, né, com interlocutores que estão muitas vezes bem irritados por conta de algum problema e você não pode ser parte desse problema. Você tem que ser parte da solução. Então, queria ouvir de você. Faz sentido essa questão do treinamento da saúde mental? Totalmente, totalmente. Na verdade, isso inicia lá no recrutamento ainda do talento. A empresa, ela precisa ter uma cultura organizacional muito forte, muito bem estabelecida e muito clara para quem começa a trabalhar. Precisa existir um fit cultural muito grande para que a pessoa que está entrando ali, ela tenha o mesmo tipo de comunicação que a empresa deseja. Por quê? Porque tem pessoas que não gostam de servir, né? E parece que a palavra servir é meio humilhante, né? Mas não é, todo mundo serve de alguma forma, né? A gente vai no advogado, ele está atendendo a gente, ele está servindo. O garçom também está servindo, o médico está servindo, o contador está servindo. Então, no momento em que você lida com o público, que você lida com o cliente, com o convidado, você tem que estar disposto a servir. Então, eu acho que a saúde mental ela começa aí, porque imagina, você não gostar de se comunicar ou de atender pessoas ou lidar com pessoas e estar fazendo isso. Então, começa aí lá no iniciozinho. Depois a questão do perfil é essencial, né? E aí depois a empresa também precisa dar um suporte para esse time, fazer com que esse time se sinta confortável, né? Que ele tenha um clima organizacional, ele trabalhe dentro de um ecossistema que proporcione isso e que isso reverbere para o cliente. Isso é muito importante, né? E outra é que a gente precisa ter um trabalho de saúde mental literalmente, assim, porque... Contínuo. Porque o que é que acontece? A gente lida com pessoas. E as pessoas, elas chegam, muitas vezes, felizes, ou elas chegam tristes, ou elas chegam revoltadas. E aí você precisa, ali no atendimento, precisa estar blindado de qualquer coisa. Principalmente para melhorar o dia daquela pessoa que chegou triste. E também não... gerar nenhum sentimento ruim em você e descontar naquele cliente que chegou com expectativa alta e você mudou o seu dia porque alguém te tratou mal antes. Eu falo para o pessoal do CS lá da minha empresa, eu digo, olha gente, quantas vezes a gente saiu de casa muito feliz, sentou num café ou estava no trânsito e alguém buzinou e passou na frente e gritou com você, ou você estava num restaurante e alguém passou, derrubou a sua bolsa e não pediu desculpa e você estava num dia muito feliz. E aí aquilo... Se a gente não se blindar, aquilo vai mudar o nosso dia e a gente vai acabar levando esse problema, assim, descontando em outras pessoas. Então, se a gente está blindado, a gente vai estar blindado também para aquele cliente que vai chegar super angustiado, às vezes de uma forma super mal educada, e a gente pode mudar o dia dele também.
A gente pode, de repente, conseguir fazer com que ele enxergue, a gente pode resolver o problema dele, ou vender aquele produto que faz sentido para ele, ou, de repente, plantar algo bom nele. E também não se contaminar. Então, todo esse cuidado de consciência, principalmente para quem está no atendimento, é muito importante, né? Porque muitas vezes a gente está super feliz e a gente fica, poxa, por que isso aconteceu? Eu saí de casa tão feliz, né? E vai minando a energia ao longo do dia. A gente. Então, a gente tem que realmente ter muito cuidado com isso. Em outras empresas que eu faço consultoria também, eu digo, gente, olha, vocês atendem aqui, as pessoas saem numa expectativa altíssima. Então, vamos colocar na cabeça que as pessoas que entram na nossa empresa, elas precisam sair melhores do que elas chegaram. Se elas chegaram felizes, que elas saiam mais felizes. Se elas chegaram tristes, que elas saiam felizes ou menos tristes. E isso está na mão da gente. A gente pode transformar a cabeça, o sentimento dessas pessoas. E isso faz com que essas pessoas se tornem clientes fiéis. Poxa, foi tão bom. Eu vou voltar lá. Porque naquele dia eu estava tão triste e eu saí melhor do que o que eu estava. Naquele dia eu estava tão feliz e eu me senti feliz. Ou eu fiquei ainda mais feliz. Seja porque eu fui bem atendido ou porque o que eu tanto desejava eu consegui alcançar o meu objetivo. Isso tem sentido assim, né? Porque totalmente. A gente vive isso como cliente, como você falou no início, né? A gente sente isso, né? Isso que eu acho que é o mais interessante quando a gente fala de relacionamento com o cliente, voltando ao que eu falei aqui no começo. Somos todos clientes. De alguma forma, exemplos que a gente traz para muitas vezes ilustrar uma situação de um terceiro, ou do que fazer, ou do que não fazer, a gente consegue se identificar com o cliente ali naquele meio, né? Porque, tipo, não, eu entendo, eu como cliente também ia ficar irritado, ou eu não, como cliente eu ia ficar muito satisfeito. Como a história aí que você falou do enxoval. Obviamente, independente do que eu estivesse comprando numa situação parecida como essa, se alguém me surpreendesse dessa maneira, eu ia estabelecer de imediato uma relação com a marca. Agora eu tenho uma pergunta, porque a gente também somos todos, né, parte de um tempo, né, da sociedade. E a gente está falando de um momento de tecnologias disruptivas, né, de um monte de coisa surgindo, inteligência artificial, papapá. Quando a gente pensa em atendimento hoje, a gente não tem como fugir de discutir aí essa interface do cliente com os chatbots, com as URAs. Eu odeio chatbot. É isso que eu queria perguntar para você. E aí, como é que é? Porque isso também faz parte da experiência do cliente, né? Faz parte, mas olha, eu vou te falar que tem o seu lado positivo e o seu lado negativo, né? A empresa, tudo está ali no início. O que é que você precisa entender, por exemplo? Qual é o seu modelo de negócio? Qual é o cliente que você atende? O cliente que você atende é aquele que tem um senso de urgência, né? Que ele só quer o que você prometeu entregar e pronto. Então, de repente o robô ele vai fazer sentido, ok. Só que até o chatbot a gente tem que ter muito cuidado. Por exemplo, uma vez eu ia viajar para fora do país e eu precisava desbloquear um cartão de crédito para utilizar fora do país. E eu estava indo para o aeroporto e ligando, era 6 horas da manhã, ligando para o banco para pedir. E aí era um chatbot, só que aí, diz que um para isso, diz que outro, e bota o número do cartão, e coloca o CPF. Quando eu coloquei tudo, aí disse assim, nosso atendimento inicia às 8 horas da manhã, por favor, entre em contato posteriormente. Gente, por que não falou isso no início? Né? Veja, o processo foi se tornando caro, valioso, consumindo para depois. Então, isso também é uma experiência muito negativa. Se você tem um cliente, e é por isso que é tão importante a empresa conhecer o cliente, o perfil do cliente que ela deseja, né? Porque vender para estranhos, pessoas que você não conhece, pode, de repente, começar a atrapalhar você no mercado, porque você vai oferecer algo que ele não deseja. Então, o chatbot ele pode funcionar para alguns tipos de empresa, mas geralmente quem quer uma experiência, um atendimento mais personalizado, o chatbot não vai funcionar. Mas eu acho que o chatbot, em hipótese alguma, substitui, né? Ele pode ser um complemento. Ele é um complemento, por exemplo. Ou encurtador, não sei nem se existe esse verbo. Mas ele é um encurtador de processo, exatamente. Lá na minha empresa a gente cometeu um erro há alguns anos atrás. Porque o que foi que aconteceu? O nosso cliente é um cliente super consultivo, ele gosta de reunião, ele gosta de personalização. Então, o nosso segmento, o nosso nicho que a gente alcançou é esse.
E aí a gente começou a colocar umas plataformas e tinha a opção do chatbot. Então o cliente entrava em contato, aquele cliente que ligava ou quando falava lá na nossa plataforma tinha alguém atendendo, ele passou a entrar em contato com a gente e aí tinha lá, diz que 1 para o setor tal, 2 para o setor... Só que a gente tem muitos setores, ia para 10 setores, mas isso lá na plataforma de comunicação. O cliente... É desesperador. Só faltou colocar fogo na empresa. Se eles ligaram, disseram, isso é um absurdo, que eu não contratei isso. E aí a gente entendeu o cliente, claro, e foi quando a gente criou um CS só de atendimento ali. Então, o CS é todo personalizado, o CS sabe que tem que chamar ali pelo nome do cliente, porque o nome da gente é uma poesia para os ouvidos, né, da gente. Então, ele chama pelo nome, isso já faz parte da experiência. Mas tem uma coisa muito importante também, viu? Isso é uma super dica para quem está nos assistindo. Seguinte, a gente tem que entender o que é atendimento e o que é suporte. São coisas diferentes. São coisas diferentes. E isso faz parte do sucesso e da experiência. Quando você está entrando em contato para solicitar algo mais trivial, ou você quer marcar uma reunião, então tem todo aquele atendimento, tudo bem, como é que eu posso te ajudar? Quando você está no suporte, ou seja, você está com um nível de urgência porque o produto que você comprou deu problema, ou o serviço que você contratou não entregou o que você queria, o que você não quer é muito papo. O que você quer é o que você pediu. Então imagina, você está aqui precisando urgente de alguma coisa, e aí a pessoa está, tudo bem? Como é que está? E como foi essa semana? Não, mas eu não quero saber, eu quero que você me entregue logo isso. Então você começa a gerar uma angústia no cliente, porque simplesmente a única coisa que ele quer é resolver. Não é o problema dele. Se eu tô acionando o meu seguro de carro que eu bati, eu não quero que a pessoa fique, tá tudo bem? Não, Veja, não tá tudo bem. E eu não preciso perguntar, porque você vai me lembrar que não tá tudo bem. Exato. Né? Então, assim, o que você quer é que chegue lá o suporte do seguro. Então, é muito importante que a empresa e quem está ali no atendimento entenda. Por exemplo, uma loja, vamos imaginar o varejo, uma loja lá de roupa num shopping. A pessoa chega lá, estava olhando a vitrine, aí vai, olha, pergunta, se você conhece o cliente, você começa a perceber que ele não tem pressa. Então você consegue oferecer, você começa a perguntar se ele quer uma água, mas imagina aquele cliente que foi comprar um presente, que está indo para o aniversário, que esqueceu de comprar o presente, que ele precisa sair correndo. O que é que o vendedor tem que fazer? Olha, eu tenho isso aqui, deixa eu ver essa outra opção, me fala o que é que a pessoa gosta, resolveu, vai lá no caixa, coloca aí como prioridade porque ele está com pressa. O que é que acontece? A pessoa foi bem atendida. Agora, se você ficar, a pessoa com pressa, angustiada, porque vai pegar um voo, porque vai para uma festa que esqueceu de comprar o presente, e você ali oferecendo uma experiência incrível para ela, aquilo não faz sentido para ela naquele momento. Então, é muito importante que a gente entenda tanto a diferença entre utilizar ou não o chatbot, como também a gente entender que até quando não tem o chatbot, que você está fazendo um atendimento mais caro, mais personalizado, é importante entender que existe um momento do suporte e do atendimento. Um ponto que, quando a gente fala de Customer Success, atendimento, sim, né, sim, que sempre vem à tona é o alto turnover que existe neste segmento, né? E aí, como que se melhora esse indicador aí? É importante, viu? Isso é um indicador que, na verdade, quem lida com atendimento, quem lida com CS, com o CX, né, que é o CX, é muito importante que entenda que essas pessoas que estão ali na frente, no atendimento, elas precisam ser monitoradas e precisa existir um investimento bacana para elas. Por quê? Porque o cliente, principalmente aquele recorrente, ele se apega ao vendedor, ao atendente, né, ao prestador de serviço. Se for um banco, o gerente que sempre atende. Então, às vezes, veja, isso é até curioso, viu? Uma empresa, por exemplo, de serviço recorrente, muitas vezes o cliente está reclamando do Fabiano. O Fabiano é isso, o Fabiano é aquilo. Aí quando o Fabiano sai, aí o cliente entra em contato. Nossa, eu gostava tanto do Fabiano, por que você colocou o Rodrigo? Nossa, eu adorava. Às vezes ele não quer só sair da zona de conforto, porque o Fabiano já fazia tudo do jeito que ele queria, né? Então, a empresa investir para reter esses talentos, né, e diminuir o turnover faz com que o atendimento tenha menos variação. Ou seja, toda vez que o Rodrigo vai na barbearia, ele vai ser atendido do mesmo jeito, ou melhor, ele vai sentir que ele está numa zona de conforto porque ele já conhece aquele atendimento, a pessoa já sabe como ele gosta da barba dele, como é o cappuccino que ele vai tomar, ou o doce, ou a água, sabe tudo, né? Então, é importante a questão do turnover e diminuir o nível de turnover também diminui o churn, né? Que é o cancelamento. Que também é um grande desafio aí. Um grande desafio, né? Porque hoje a gente está na mão dos clientes.
né? Uma oferta, um mercado muito competitivo. Então, a gente está na mão dos clientes. O cliente é que faz a escolha, principalmente para aquelas empresas que não são, como eu falei no início, uma empresa de manutenção. Veja, eu tenho uma empresa de contabilidade. Como é que a gente envelopa um valor para um cliente, né? Como é que um cliente que, quando a gente fala de contabilidade, a gente já fala, nossa, eu tenho que contratar um contador, eu tenho que contratar uma contabilidade, eu tenho que fazer o meu imposto de renda, né? Mas como é que a gente faz esse cliente se sentir confortável, confiante, né? Ter prazer em entrar em contato com a empresa? É o atendimento, é como a gente consegue resolver as dores dele, como a gente consegue desburocratizar para ele aquele processo do imposto de renda que é muito chato, né? Quando o cliente vai lá, será que a gente só deve falar com ele sobre burocracia? Será que não dá para a gente fazer uma recepção melhor para ele? Então, por exemplo, na minha empresa, o que foi que eu fiz? O cliente chega, ele tem que ser recepcionado, todo mundo tem um grito de bom dia ou de boa tarde, ele vai para a sala de reunião que já vai estar ligada com o sonzinho, ele tem um cardápio para escolher se ele quer beber uma água, uma cerveja, um vinho, uma espumante. Veja, você não pensa que você vai encontrar isso numa empresa de... E aí tem um cardápio também onde ele tem lá, para beliscar, ele vai ter um carpaccio para escolher, ou um waffle. Nossa, é um surpreender do começo ao fim. E aí lá na sala de reunião tem tá tudo oferecendo, além do cardápio, tem muita coisa ali exposta para ele. Vou dizer para você, sabe quando o cliente consome? Quase nunca. O cliente não consome quase nunca. Mas é um diferencial que ele percebe do momento zero, né? Mas ele diz, sabe o que ele diz? Ele pensa assim, poxa, olha só, que eles se preocuparam em me oferecer. Eu não utilizei, mas ele nem lembra que não utilizou. Na verdade, ele fica, nossa, olha só, que cuidado. O efeito uau já aconteceu. O efeito uau aconteceu ali, naquela hora. Então, a gente tem que estar olhando lá na geladeira, no freezer, onde a gente guarda tudo, se está na validade ou não está, porque o cliente utiliza muito pouco. Não é. É muito pouco, mas ele acha aquilo um máximo. Ele fica, nossa, eu estou num shopping aqui, eu estou sendo muito bem atendido. E essa mentalidade serve para qualquer negócio, para qualquer negócio, para qualquer negócio, né? O cliente passa na empresa da gente e a gente não sabe se ele gosta de uma água mais gelada, de uma água mais quente, natural, enfim, qual a cor, né? Tem uma história até assim de uma cliente que sempre comprava na mesma loja e com a mesma vendedora, e aí ela fez aniversário e o marido dela foi lá para comprar um presente para ela e a vendedora não sabia qual era a cor preferida dela e qual era a cor que ela não gostava. E ele comprou o presente e o presente estava com a cor que ela não gostava. Ou seja, a loja que ela frequenta, a vendedora que atende, simplesmente vendeu... São detalhes que hoje fazem toda a diferença. E aí a surpresa do marido, né, se tornou algo assim. Ele, de repente, diz, olha, aquela loja não presta, você comprava tanto lá, eu tentei fazer uma surpresa para você, ela não sabe nem a cor que você gosta ou que você não gosta. Por isso que eu digo que a frente é tão importante, né? É quem está ali em conexão. Estamos chegando aqui no fim desse bate-papo muito rápido, né? Precisamos repetir aí para continuar a explorar o tema. Mas antes de acabar, eu queria te fazer uma pergunta. O que você vê daqui para frente, daqui a 5, 10 anos, quando a gente fala de atendimento de qualidade, desse segmento, de todas essas experiências, o que você enxerga? Quais são as suas previsões aí para esse mercado? As minhas previsões é que isso já tem muita importância no mercado, mas isso vai gerar de fato assim uma filosofia. Isso vai ser um departamento, assim, você precisa de um departamento financeiro, você precisa de uma pessoa que vai emitir a nota fiscal, você precisa de uma pessoa que tenha habilidade, você precisa que a sua empresa tenha um setor ali de sucesso do cliente e experiência do cliente. Você vai precisar entregar energia para isso, porque o mercado, como eu falei, ele está muito competitivo e a tendência é que ele fique ainda mais competitivo. Então, o que é que vai fazer com que o cliente escolha você? Né? É o sucesso que ele vai alcançar. A gente fala muito, a experiência de cliente, sucesso do cliente, ele está muito ligado ali uma coisa a outra. Mas também não adianta de nada eu ter uma empresa de contabilidade que vai te oferecer vinho, champanhe, carpaccio, tudo isso, mas o cliente ele não conseguiu encontrar o sucesso dele. Qual era o objetivo dele? Não era comer, tomar um sorvete ou tomar um vinho ali na sua empresa. Era que ele conseguisse pagar impostos, que a empresa dele desse lucro. Então, de fato, o sucesso do cliente não é só ouvir, como eu disse naquele momento, né? É acompanhar a jornada do cliente e direcioná-lo para que ele alcance esse objetivo e também gerar uma lealdade emocional por meio dessa experiência. E tudo isso vai ser cada vez mais essencial, vai ser uma premissa essencial para qualquer tipo de empresa, seja a empresa que for.
E não só ali na alta gestão da empresa, se é uma empresa grande ou se é uma empresa de médio porte, mas essa conscientização precisa estar lá na ponta, lá em quem está atendendo, principalmente, porque é esse time aí que tem o poder de fazer com que o cliente fique retido ali ou que volte novamente depois e que se torne um advogado da marca. E muitas vezes esse time é justamente a cara da empresa. É a cara da empresa, é a cara da empresa. A gente tem que transformar os clientes em fãs. Exato. Né? Que é aquele que vai lá, briga, indica, né? E tá lá levantando a bandeira. Sinopse positiva e muitas vezes esses clientes colaboram com a evolução dos produtos. Totalmente. Né? Porque há diferenças entre você criticar e você fazer críticas que ajudem a empresa, a marca, o que quer que seja, a desenvolver ou melhorar os seus próprios produtos. Né? E esses clientes são justamente os mais ativos nessa. São mais ativos. Importantíssimo que você trouxe. Até porque muitas empresas, elas muitas vezes vêm à falência simplesmente porque elas não entendem que o mercado está mudando, que o produto ou serviço que ela oferece hoje não está mais, não é mais desejo como há alguns anos atrás. E quem é que traz esse feedback? É o cliente, fiel. Exatamente. E quem ouve? Qual é a escutativa? É quem está ali na frente, atendendo, né? E aí tem que existir uma conexão, né, com a gerência para que a empresa ela também vá evoluindo nesse sentido. É excelente, é muito rico, é muito rico. O sucesso do cliente, a experiência do cliente, eu acredito que é a estratégia que vai determinar o sucesso da empresa. É uma lealdade atitudinal. É aquela lealdade que vem do cliente para a empresa e da empresa para o cliente. Mão dupla, né? Mão dupla. Fabiano, muito obrigado pelo bate-papo. Eu que agradeço o convite. Por ter aceitado o nosso convite. Foi maravilhoso. Espero que vocês também tenham aí consumido, né, novas informações e conhecimentos, como foi o meu caso aqui. É um tema realmente extremamente importante que vai cada vez ser mais importante aí para as empresas e para todos nós enquanto sociedade, enquanto consumidores. Fica aí o episódio de hoje e aguardo todos vocês para o próximo. Até mais.